Idosa, abandonada com seu cachorro, encontra os filhos e revela quem a abandonou. E o que acontece? O vento frio de julho cortava as ruas de Curitiba como uma lâmina afiada. Dona Amélia ajeitou o cobertor rasgado sobre os ombros e puxou Totó para mais perto. O vira-lata caramelo, com seus olhos castanhos cheios de lealdade, era tudo que lhe restava no mundo. Aos 72 anos, aquela mulher que um dia teve casa, família e dignidade, agora dormia embaixo de uma marquise na rua 15 de novembro. As pessoas passavam apressadas, algumas olhavam de soslaio, outras fingiam não ver. Amélia já havia se acostumado com a invisibilidade. Eram 6 meses vivendo nas ruas, 6 meses desde que tudo desmoronou. Suas mãos enrugadas tremiam, não apenas pelo frio, mas pela dor de uma traição que ainda ardia no peito como brasa viva. Totó lambeu seu rosto, como se entendesse cada pedaço de sofrimento daquela alma cansada. Ela sorriu fraco, acariciando a cabeça do cachorro. Só você ficou, meu amigo. Só você não me abandonou. A voz dela saía embargada. Amélia fechou os olhos, tentando afastar as lembranças que insistiam em voltar. A casa onde criou os filhos, o cheiro de bolo de fubá aos domingos, as risadas na mesa de jantar. Tudo parecia tão distante, como se pertencesse a outra vida, a outra pessoa. Um casal jovem passou e jogou algumas moedas em sua lata velha de tinta. Amélia agradeceu com um aceno de cabeça. Cada centavo significava a possibilidade de um pão, de uma garrafa de água, de sobreviver mais um dia naquele abismo. Vamos, Totó, precisamos encontrar algo para comer. Ela se levantou com dificuldade, as juntas doendo, o corpo reclamando de cada movimento. Caminhou pela calçada, Totó ao seu lado, sempre fiel, sempre presente. Pararam em frente a uma padaria. O cheiro de pão quentinho invadiu suas narinas, fazendo seu estômago roncar. Moça, será que sobrou alguma coisa do dia? A atendente, uma mulher de uns 40 anos, olhou com pena. Foi até os fundos e voltou com 2 pães amanhecidos e um pedaço de queijo. Toma, dona, e leva isso pro cachorrinho também. Amélia sentiu os olhos arderem. Ainda existia bondade no mundo, mesmo que escassa. Deus te abençoe, minha filha. Sentou-se num banco da praça e dividiu o pão com Totó. Enquanto comia, observou as famílias passando, crianças correndo, casais de mãos dadas. A dor da saudade apertou seu peito. Rodrigo, Mariana e Paulo, seus 3 filhos. Será que pensavam nela? Será que sentiam remorso? A tarde caía lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa. Amélia sabia que precisava encontrar um lugar seguro para passar a noite. As ruas ficavam perigosas depois do escurecer. Recolheu seus pertences na sacola plástica surrada e seguiu em direção a uma igreja que costumava abrigar moradores de rua. Dona Amélia, espera! Ela virou e viu seu João, outro morador de rua que conhecera nas últimas semanas. O homem de uns 60 anos, com barba grisalha e roupas imundas, vinha correndo. Seu João, tá tudo bem? Vi uns homens falando de você hoje cedo. Homens de terno, num carro preto, estavam perguntando por uma senhora com um cachorro caramelo. O coração de Amélia disparou. Seus filhos? Estariam procurando por ela? Que tipo de homens? Não sei, dona, mas pareciam sérios. Ofereceram dinheiro para quem desse informação. Amélia sentiu um misto de esperança e medo. Depois de 6 meses, por que a procurariam agora? O que teriam descoberto? Obrigada por me avisar, seu João. A noite chegou gelada e Amélia não conseguiu pregar o olho. Totó dormia enroscado em suas pernas, oferecendo o calor que podia. Ela ficou olhando as estrelas através da janela quebrada da igreja abandonada onde se abrigaram. Amanhã seria outro dia, outra batalha pela sobrevivência. Mas algo lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar novamente. E dessa vez, a verdade viria à tona, custasse o que custasse. O sol da manhã ainda estava fraco,
quando Amélia acordou com Totó latindo baixinho. Ela se assustou ao ver uma mulher parada na entrada da igreja abandonada, observando-as com uma expressão séria. A mulher usava um conjunto social discreto e segurava uma pasta preta. Dona Amélia? A voz era firme, mas não hostil. Amélia se levantou devagar, o corpo dolorido, reclamando de mais uma noite no chão frio. Quem quer saber? Meu nome é doutora Patrícia Mendes. Sou advogada. Preciso falar com a senhora sobre um assunto urgente. Amélia estreitou os olhos. Totó rosnou baixinho, desconfiado. Se meus filhos mandaram você aqui, pode voltar. Não tenho nada para falar com eles. A advogada deu um passo à frente, as mãos levantadas em sinal de paz. Não vim amando de seus filhos, dona Amélia. Vim porque descobri algo muito grave que a senhora precisa saber. Algo que mudará tudo. O coração de Amélia bateu mais forte. Ela observou a mulher com atenção. Haveria sinceridade naqueles olhos castanhos? Que tipo de coisa? Posso sentar? Amélia assentiu. A advogada sentou-se num banco de madeira quebrado, abrindo a pasta. Dona Amélia, eu represento um cliente que faleceu há 3 meses. Seu nome era Antônio Ferreira. A senhora se lembra dele? Amélia sentiu o sangue gelar. Antônio. Como poderia esquecer? Ele era seu irmão mais novo, com quem perdeu contato há mais de 20 anos, depois de uma briga familiar boba. Antônio era meu irmão. Ele morreu? A voz dela saiu trêmula. Doutora Patrícia assentiu com pesar. Sinto muito. Ele sofreu um infarto, mas antes de morrer, deixou um testamento. E a senhora é a única herdeira. Amélia piscou confusa. Herdeira? Antônio mal falava com ela. Por que a deixaria como herdeira? Isso não faz sentido. Faz sim. Seu irmão nunca se casou, não teve filhos, e nos últimos meses de vida ele me procurou. Disse que precisava encontrar a senhora, que tinha algo importante a dizer. Começamos a busca, mas quando finalmente localizamos seu último endereço, descobrimos que a senhora estava desaparecida. Foi então que comecei a investigar. A advogada tirou alguns documentos da pasta. Dona Amélia, seu irmão deixou para a senhora um apartamento no bairro Batel, uma quantia em dinheiro de aproximadamente R$300 mil e uma carta. Uma carta que ele escreveu pouco antes de morrer. Amélia sentiu as pernas fraquejarem. R$300 mil? Um apartamento? Aquilo parecia um sonho, uma pegadinha cruel. Por que ele faria isso? A carta explica. Mas antes, preciso que a senhora me conte. Por que está morando nas ruas? O que aconteceu? Amélia sentou-se de volta, Totó deitando em seu colo. As lágrimas começaram a escorrer sem controle. Era hora de contar a verdade. Toda a verdade. Eu morava numa casa no Jardim das Américas. Criei meus 3 filhos sozinha depois que meu marido morreu. Trabalhei a vida inteira como costureira. Nunca foi fácil. Mas a gente sempre teve o suficiente. Quando me aposentei, juntei uma economia boa. Uns R$150 mil. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Meu filho mais velho, Rodrigo, sempre foi problemático. Bebia, se metia em confusão. Há 8 meses ele apareceu dizendo que tinha uma oportunidade de negócio, que ia multiplicar meu dinheiro. Eu confiei. Era meu filho. A voz dela falhou. Doutora Patrícia ouvia em silêncio, respeitosa. Ele me fez assinar papéis. Disse que era só formalidade. Eu confiei. Transferi todo o meu dinheiro para a conta dele. Uma semana depois, ele sumiu. Levou tudo. Quando fui procurar ajuda com a Mariana e o Paulo, meus outros filhos, eles disseram que eu tinha sido burra, que merecida o que aconteceu. Disseram que não queriam uma mãe tão idiota morando com eles. Amélia soluçou. Perdi a casa porque não consegui pagar as contas. Fiquei na rua. Só o Totó ficou comigo. Meus filhos me viraram as costas. E aqui estou 6 meses depois. A advogada fechou os olhos, visivelmente emocionada. Dona Amélia, sinto muito pelo que passou, mas precisa saber de uma coisa. Seu irmão Antônio descobriu tudo isso. Ele contratou investigadores antes de morrer.
e descobriu coisas muito piores sobre seus filhos, coisas que estão nesta carta. Ela estendeu um envelope amarelado. Amélia pegou com mãos trêmulas. A senhora quer ler agora ou prefere que eu leia? Leia você, por favor, não sei se consigo. Doutora Patrícia abriu o envelope e começou a ler com voz clara. Minha querida irmã Amélia, se você está lendo isto é porque já parti. Peço perdão por todos os anos em que ficamos sem nos falar. O orgulho nos afastou, mas o amor nunca morreu. Quando soube do que fizeram com você, quis morrer de raiva. Contratei investigadores e descobri verdades que vão doer, mas que você precisa saber. Rodrigo não agiu sozinho. Mariana e Paulo sabiam de tudo. Os três planejaram roubar seu dinheiro. Eles acharam que você nunca descobriria. Use a herança que deixo para reconstruir sua vida. E se quiser justiça, use também. As provas estão com a doutora Patrícia. Você merece a verdade e merece ser feliz. Com amor eterno, Antônio. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Amélia chorava em silêncio, Totó lambendo suas lágrimas. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. As palavras do irmão ecoavam na mente de Amélia como um trovão distante. Os três filhos, todos os três. A dor da traição ganhou novos contornos, mais profundos, mais cortantes. Mariana, sua filha do meio, que sempre foi tão carinhosa. Paulo, o caçula, que ela mimou tanto, todos conspiraram contra ela. Dona Amélia, a senhora está bem? A voz da doutora Patrícia trouxe Amélia de volta à realidade. Ela enxugou as lágrimas e assentiu, mesmo sem conseguir falar. Sei que é difícil processar tudo isso, mas preciso que a senhora entenda. Temos provas, mensagens entre eles, transferências bancárias, tudo. Seu irmão foi muito meticuloso. Ele queria que a senhora tivesse todas as ferramentas necessárias para fazer justiça. Amélia olhou para as próprias mãos, enrugadas, marcadas pelo tempo e pelo trabalho duro. Quantas vezes essas mãos embalaram aquelas crianças? Quantas noites em claro cuidando deles quando estavam doentes? Quantos sacrifícios ela fez? O que posso fazer? Podemos processá-los criminalmente, estelionato, falsidade ideológica. As penas podem ser severas. Também podemos entrar com ação cível para recuperar o dinheiro que roubaram. Amélia fechou os olhos. Vingança. Seria isso que queria? Ou apenas queria respostas? Queria olhar nos olhos deles e perguntar por quê. Quero vê-los primeiro. Tem certeza? Tenho. Antes de qualquer processo, quero que eles saibam que eu sei a verdade. Quero olhar nos olhos deles. A advogada assentiu, respeitando a decisão. Vou organizar um encontro. Mas primeiro, vamos cuidar da senhora. Tenho ordens do testamento para garantir que a senhora tenha tudo o que precisa. Vou levá-la para um hotel, a senhora vai tomar um banho quente, comer uma refeição digna. Depois conversamos sobre os próximos passos. Amélia olhou para Totó, que abanava o rabo ansioso. E o Totó? Ele vai com a senhora, é claro. Já providenciei um hotel que aceita animais. Pela primeira vez em 6 meses, Amélia sentiu algo parecido com esperança. Levantou-se, pegou a coleira improvisada de Totó e seguiu a advogada até um carro preto estacionado na rua. O trajeto até o hotel foi silencioso. Amélia observava a cidade pela janela, as ruas que conhecia tão bem, onde havia caminhado como uma invisível por tanto tempo. Agora, sentada naquele carro confortável, parecia estar vendo tudo com novos olhos. O hotel era simples, mas limpo e acolhedor. A recepcionista sorriu ao vê-la, sem julgamentos. Doutora Patrícia acompanhou Amélia até o quarto. Vou deixar a senhora descansar. Amanhã de manhã venho buscá-la. Precisamos ir ao cartório para regularizar a herança. À tarde, marco o encontro com seus filhos. Quando a porta se fechou, Amélia ficou parada no meio do quarto observando tudo.
A cama limpa, o banheiro reluzente, a TV, a janela com vista para a cidade. Totó pulou na cama, testando a maciez, e latiu contente. Amélia entrou no chuveiro e deixou a água quente lavar 6 meses de sujeira, dor e humilhação. Chorou debaixo d'água, soluços violentos sacudindo seu corpo frágil. Chorou pela traição, pela solidão, pelo abandono, mas também chorou de alívio, de gratidão pelo irmão que nunca a esqueceu. Quando saiu do banho, encontrou roupas novas sobre a cama. A advogada havia pensado em tudo. Vestiu-se devagar, admirando a sensação do tecido limpo contra a pele. Sentou-se na cama e Totó veio deitar em seu colo. A vida dá muitas voltas, meu amigo. Quem diria que estaríamos aqui hoje? Pediu comida no quarto. Quando chegou, dividiu tudo com Totó. Arroz, feijão, bife, salada. Uma refeição simples que parecia um banquete. Cada garfada trazia memórias de tempos melhores, de quando ainda tinha uma cozinha, uma casa, uma família. A noite caiu e Amélia deitou-se na cama macia. Totó ao seu lado, já roncando baixinho. Ela olhou para o teto, a mente turbilhonada. Amanhã começaria uma nova etapa. Amanhã teria que enfrentar o passado de frente. E depois de amanhã enfrentaria seus filhos. A pergunta que não queria calar: o que diria a eles? Haveria perdão ou apenas justiça fria? Amélia não sabia a resposta, mas sabia que pela primeira vez em muito tempo tinha escolhas, tinha poder, e isso fazia toda a diferença. Amanhã chegou com um sol tímido que mal aquecia o ar frio de Curitiba. Amélia acordou confusa por um instante até lembrar onde estava. O quarto de hotel, a cama macia, Totó ainda dormindo ao seu lado. Não foi um sonho, era real. Levantou-se, preparou-se com calma e às 9 horas em ponto, doutora Patrícia bateu na porta. Bom dia, dona Amélia. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos 6 meses. Desceram para tomar café da manhã no restaurante do hotel. Amélia comeu devagar, saboreando cada pedaço de pão, cada gole de café com leite. Coisas simples que havia esquecido o sabor. Hoje, vamos ao cartório assinar os documentos da herança. Depois, se a senhora concordar, vamos ao apartamento que agora é seu. Quero que veja onde vai morar. Amélia assentiu, ainda processando tudo. Um apartamento, uma casa de verdade. Paredes, teto, segurança. O cartório era movimentado, mas a advogada agilizou tudo. Amélia assinou os papéis com mãos trêmulas. Quando o tabelião carimbou o último documento, ela era oficialmente dona de um apartamento e de uma conta bancária com 300 mil reais. Pronto, dona Amélia, tudo regularizado. Agora vamos conhecer sua nova casa. O apartamento ficava num prédio antigo, mas bem conservado no Batel. 3º andar, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Nada luxuoso, mas limpo, funcional e acolhedor. As janelas davam para uma rua arborizada tranquila. Seu irmão morou aqui por 15 anos. Cuidou de tudo com muito carinho. Os móveis são simples, mas estão todos em bom estado. Amélia caminhou pelo apartamento em silêncio, tocando as paredes, os móveis, sentindo a energia do lugar. Era como se Antônio estivesse ali, abraçando-a, pedindo perdão, oferecendo um recomeço. Ele era um bom homem, meu irmão. Brigamos por besteira, orgulho bobo. Ele deixou mais uma coisa para a senhora. Doutora Patrícia abriu uma gaveta e tirou um álbum de fotos velho. Amélia pegou com cuidado. Eram fotos antigas, dela e Antônio quando crianças, dos pais já falecidos, da família reunida em tempos mais felizes. Ele guardou isso a vida toda. Amélia não conseguiu segurar as lágrimas. Sentou-se no sofá, folheando o álbum, cada foto uma punhalada de saudade e arrependimento. Dona Amélia, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela olhou para a advogada e assentiu. A senhora quer realmente processar seus filhos? Ou quer outra coisa? Amélia suspirou fundo. Eu só quero entender. Preciso saber por que fizeram isso comigo. Dinheiro não justifica. Tem algo mais. Tem que ter.
Marquei o encontro para amanhã às 4 da tarde, aqui mesmo, neste apartamento. Eles virão achando que é sobre a herança do tio. Não sabem que a senhora está viva e muito menos que descobriu tudo. O coração de Amélia acelerou. 24 horas. Em 24 horas, olharia nos olhos deles novamente. Como eles estão? Rodrigo continua gastando seu dinheiro. Mora num apartamento caro, anda de carro novo. Mariana abriu uma loja de roupas com a parte dela. Paulo investiu em ações e está vivendo de renda. Nenhum deles demonstra remorso. Na verdade, investigadores relataram que eles falam de você com desdém, como se a senhora fosse culpada pela própria miséria. Cada palavra era uma facada. Amélia fechou os olhos, respirando fundo. Eles vão pagar. Não sei ainda como, mas vão. Doutora Patrícia colocou a mão no ombro dela. A senhora não está sozinha nessa, dona Amélia. Vou ajudá-la em cada passo. Justiça será feita. Amélia passou o resto do dia organizando o apartamento, lavando roupas, preparando-se psicologicamente para o confronto. Totó explorava cada canto, marcando território, finalmente tendo um lar de verdade. À noite, Amélia preparou um jantar simples. Sentou-se à mesa, Totó aos seus pés, e agradeceu em silêncio. Agradeceu ao irmão, à advogada, à vida por essa segunda chance. Mas no fundo do peito, a dor ainda pulsava. Amanhã teria respostas. Amanhã a verdade viria à tona. E nada seria como antes. A noite foi longa e insone. Amélia revirou-se na cama, ensaiando mentalmente o que diria aos filhos. Totó dormia tranquilo ao seu lado, alheio à tempestade emocional que se formava. Às 6 da manhã, desistiu de dormir. Levantou-se, preparou café e sentou-se na varanda do apartamento. A cidade acordava lentamente, o trânsito começando a se intensificar, pessoas correndo para o trabalho, vida normal para quem nunca perdeu tudo. O dia arrastou-se como melado. Amélia tentou se distrair, arrumou a casa, deu banho em Totó, mas o relógio parecia ter parado. 3:30 da tarde. Meia hora para o encontro que mudaria tudo. Doutora Patrícia chegou pontualmente às 3:45. Trazia consigo um gravador e uma câmera pequena. Vou gravar tudo com sua autorização. Pode ser útil no processo. Amélia concordou. Estava vestida com roupas simples, mas dignas. Havia se penteado, passado um batom fraco. Queria estar apresentável, queria que eles a vissem como ser humano, não como o lixo que a transformaram. Às 4 horas em ponto, a campainha tocou. Amélia sentiu o coração disparar. Doutora Patrícia foi atender. Vozes no corredor. Vozes conhecidas que ela não ouvia há 6 meses. Boa tarde, podem entrar. Rodrigo entrou primeiro. Alto, forte, barba bem feita, roupas caras. Tinha 38 anos e parecia próspero. Mariana veio logo atrás. Cabelos loiros, impecáveis, unhas feitas, bolsa de marca. 35 anos de futilidade. Por último, Paulo, o caçula de 30 anos, magro, olhos frios, calculistas. Eles pararam ao ver Amélia sentada no sofá. O silêncio foi ensurdecedor. Rodrigo empalideceu. Mariana deixou a bolsa cair. Paulo deu um passo atrás, como se tivesse visto um fantasma. Boa tarde, meus filhos. A voz de Amélia saiu calma, controlada. Por dentro, era um vulcão prestes a explodir. Mãe, o que? Como? Rodrigo gaguejou perdido. Surpresos, esperavam que eu tivesse morrido debaixo de alguma ponte, que tivesse sido atropelada, espancada, que simplesmente tivesse desaparecido. Mariana começou a chorar, mas as lágrimas pareciam falsas, teatrais. Mãe, a gente procurou por você. Juro que procurou. Mentira. A palavra cortou o ar como uma navalha. Amélia levantou-se, firme. Sei de tudo. Cada detalhe. Cada mentira, cada conversa entre vocês planejando como me roubar. Paulo deu um passo à frente, tentando manter a compostura. Do que a senhora está falando? A gente nunca se reuniram no apartamento do Rodrigo em dezembro do ano passado para planejar como tirar meu dinheiro?
Nunca riram de mim, me chamaram de velha idiota, disseram que eu merecia ficar na miséria. Doutora Patrícia ligou a TV e começou a tocar um vídeo. Era uma gravação de câmera de segurança. Os 3 irmãos, sentados numa sala, bebendo vinho, rindo. A voz de Mariana ecoou pela sala. Ela é tão ingênua, assinou tudo sem nem ler. Rodrigo respondeu rindo. Problema dela. A gente merece esse dinheiro. Criamos essa velha por anos, aguentamos suas chatices, é nosso direito. Paulo completou, sem emoção. Quando acabar o dinheiro, ela que se vire. Não vamos bancar mãezinha coitada pro resto da vida. Os 3 na sala do apartamento ficaram pálidos, olhando para a tela, depois para a Amélia. Como, de onde? Meu irmão Antônio. Ele descobriu tudo antes de morrer. Contratou investigadores. Tem horas de gravações, mensagens, provas, tudo documentado. Amélia caminhou até ficar frente a frente com Rodrigo. Por que, filho? Por que fez isso comigo? Rodrigo desviou o olhar, incapaz de encará-la. Mariana soluçava, mas ninguém se importava. Paulo mantinha a expressão fria, ainda calculando como sair daquela situação. Vocês me deixaram morrer de fome, frio e solidão. Dormi na rua, fui humilhada, apanhei, passei necessidades que vocês nem imaginam, e tudo isso enquanto gastavam meu dinheiro, o dinheiro que juntei durante 30 anos de trabalho. A voz de Amélia tremeu, mas não quebrou. Eu só quero saber uma coisa, só uma. Valeu a pena destruir sua mãe por dinheiro? Nenhum deles respondeu. A vergonha era palpável, mas Amélia duvidava que fosse genuína. Era vergonha de ter sido pegos, não do que fizeram. Vou processá-los. Criminalmente e civilmente. Vão devolver cada centavo e vão pagar pelos crimes que cometeram. Rodrigo finalmente encontrou a voz. Mãe, por favor, podemos conversar. Não sou mais sua mãe. Mãe é quem ama, cuida, protege. Eu fiz isso. Vocês são apenas 3 estranhos que nasceram do meu ventre, mas não têm meu coração. Amélia virou-se, pegou Totó no colo e caminhou para o quarto, fechando a porta. Ouviu a advogada expulsando-os, suas vozes desesperadas no corredor, as desculpas vazias, as súplicas patéticas. Quando o silêncio voltou, Amélia desabou na cama e chorou. Chorou tudo que havia segurado, a dor, a raiva, a decepção. Totó lambeu suas lágrimas, fiel até o fim. Havia confrontado seus demônios. Agora viria a justiça. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções e procedimentos legais. Doutora. Patrícia moveu ação criminal contra os 3 filhos de Amélia por estelionato, falsidade ideológica e apropriação indébita. A ação civil buscava a devolução integral dos R$150 mil, corrigidos e com juros. Amélia acompanhava tudo de perto, mas mantinha distância emocional. Havia decidido que não deixaria aquela situação consumi-la. Tinha uma nova vida pela frente e precisava focar nisso. Uma semana após o confronto, estava organizando o armário quando a campainha tocou. Totó latiu, animado. Amélia foi atender, desconfiada. Era uma mulher de uns 50 anos, baixinha, cabelos grisalhos presos num coque. Tinha olhos bondosos e um sorriso tímido. Dona Amélia? Sim? Meu nome é Célia. Eu era vizinha de seu irmão Antônio. Soube que a senhora está morando aqui agora. Amélia convidou-a para entrar. Célia trazia um Tupperware com bolo caseiro. Fiz bolo de cenoura. Era o preferido do Antônio. Pensei que a senhora talvez gostasse. A gentileza daquela desconhecida tocou Amélia profundamente. Muito obrigada. Quer tomar um café? Sentaram-se na cozinha. Célia contou histórias sobre Antônio, sobre como ele era gentil, sempre ajudava os vizinhos, cuidava do prédio como se fosse seu. Ele falava da senhora, sabe, nos últimos meses de vida. Dizia que tinha cometido um erro terrível, que tinha deixado o orgulho afastar a pessoa que mais amava. Disse que ia consertar isso. Amélia sentiu um aperto no peito. Ele conseguiu. Mesmo depois de morto, me salvou. Célia pegou sua mão com carinho.
Antônio também me contou sobre seus filhos, sobre o que fizeram. Ele estava furioso, mas sabe o que me impressionou? Ele nunca desejou vingança, só queria que a senhora tivesse paz. Nem sei se quero vingança, só quero justiça. São coisas diferentes mesmo. Vingança é sobre dor, justiça é sobre equilíbrio. As duas conversaram por horas. Quando Célia foi embora, Amélia sentiu que havia feito uma amiga. Uma amiga de verdade, que não queria nada dela, só oferecia companhia e bondade. Naquela noite, enquanto assistia TV com Totó no colo, o telefone tocou. Era a doutora Patrícia. Dona Amélia, tenho novidades. Rodrigo quer fazer um acordo. Está disposto a devolver o dinheiro, todo ele, se a senhora retirar as acusações criminais. Amélia ficou em silêncio, processando. E os outros dois? Mariana e Paulo ainda estão resistindo, mas Rodrigo está desesperado. Parece que a possibilidade de ir preso o assustou de verdade. Ele deveria ter pensado nisso antes. Eu sei. Mas preciso perguntar. A senhora quer considerar o acordo? Amélia pensou. Rodrigo sempre foi problemático, mas também foi o mais próximo dela quando criança. Será que havia salvação para ele? Marco um encontro, mas só com ele. Quero ouvir o que tem a dizer. 2 dias depois, Amélia e Rodrigo se encontraram num café discreto no centro. Ele estava diferente. Magro, olheiras fundas, roupas amarrotadas. A culpa estava cobrando seu preço. Mãe, eu... Não me chame de mãe. Rodrigo engoliu seco. Dona Amélia, eu... Não tenho desculpas. O que fiz foi imperdoável. Mas quero que saiba que não durmo desde aquele dia. Não consigo mais me olhar no espelho. Por que fez, Rodrigo? Ele olhou para as próprias mãos, tremendo. Inveja, raiva. Sempre achei que a senhora amava mais o Paulo e a Mariana, que eu nunca fui bom o suficiente. E quando vi aquele dinheiro, pensei, essa é minha chance de finalmente ser alguém, de provar meu valor. Provando seu valor, destruindo quem te deu a vida? Eu sei que não faz sentido. Nada disso faz sentido. Eu estava cego de egoísmo. E quando percebi o que tinha feito, já era tarde. Vocês tinham sumido. Procurei, juro que procurei, mas não consegui encontrar. Amélia estudou o filho. Haveria sinceridade ali? Ou apenas medo da cadeia? Vou aceitar o acordo, mas com condições. Rodrigo olhou para ela esperançoso. Você devolve todo o dinheiro com correção e juros, vai fazer terapia obrigatória por no mínimo 2 anos e vai trabalhar como voluntário num abrigo para moradores de rua por 6 meses. Quero que você sinta na pele o que eu senti. Rodrigo assentiu, desesperado. Tudo. Faço tudo. E uma última coisa. Nunca mais quero ver você. Nosso vínculo acabou. Você deixou de ser meu filho no dia que me abandonou na rua. As lágrimas escorreram pelo rosto de Rodrigo. Eu entendo. E aceito. É mais do que mereço. Amélia levantou-se, pegou a bolsa e saiu sem olhar para trás. Havia dito o que precisava. Agora era seguir em frente. O outono avançava em Curitiba, pintando as árvores de tons dourados e alaranjados. Amélia estabeleceu uma rotina reconfortante. Acordava cedo, caminhava com Totó no parque, tomava café com Célia algumas vezes por semana e lentamente reconstruía sua vida. O acordo com Rodrigo foi formalizado. Ele devolveu os R$150 mil, com juros que totalizaram 180 mil. Amélia colocou o dinheiro numa aplicação conservadora e decidiu viver com parcimônia, guardando para o futuro incerto. Mariana e Paulo continuavam resistindo. Doutora Patrícia tocava os processos com firmeza e a justiça, embora lenta, caminhava. Uma tarde de maio, Amélia estava lendo na varanda quando Célia apareceu, agitada. Amélia, preciso te contar uma coisa. Hoje encontrei a Mariana na rua. Amélia sentiu o estômago apertar. E ela me parou, perguntou se eu te conhecia. Quando confirmei, ela começou a chorar. Disse que está desesperada, que perdeu tudo. A loja faliu, o marido a deixou, está cheia de dívidas. Amélia não sentiu pena.
Sentiu apenas um vazio onde antes havia amor. O que ela quer? Falou que precisa falar com você, que tem coisas importantes a dizer. Não quero ouvir. Célia sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. Amélia, não estou dizendo que você deve perdoar, mas às vezes ouvir traz fechamento. Você não precisa fazer nada, só ouvir. Amélia pensou por dias. A dor ainda estava lá, viva, latejante. Mas Célia tinha razão. Talvez ouvir trouxesse paz. Uma semana depois, concordou em encontrar Mariana, novamente no café discreto do centro. Doutora Patrícia insistiu em acompanhá-la. Mariana chegou 15 minutos adiantada. Estava irrecognosível. Cabelos sem brilho, olheiras profundas, roupas simples e gastas. A vida havia cobrado seu preço. Mãe! A voz dela saiu quebrada. Amélia não respondeu, apenas sentou-se. Obrigada por vir. Sei que não mereço. Tem 5 minutos. Fale o que precisa falar. Mariana enxugou as lágrimas que já caíam. Quero pedir perdão. Não espero que me perdoe, mas preciso dizer. O que fizemos foi monstruoso. Eu fui monstruosa. Deixei o Rodrigo me convencer de que você não merecia aquele dinheiro, de que você tinha a obrigação de nos sustentar para sempre. Eu sustentei vocês por 20 anos. Trabalhei até os dedos sangrarem para que não faltasse nada. Eu sei, e nunca valorizei. Sempre quis mais. Mais roupas, mais viagens, mais status. E quando vi aquele dinheiro, só consegui pensar em como ele poderia me dar a vida que eu achava que merecia. Amélia manteve a expressão neutra, não dando o conforto que Mariana buscava. Perdi tudo, mãe. A loja faliu porque eu não sabia administrar. Gastei o dinheiro em bobagens. O Rafael me deixou quando descobriu tudo. Estou cheia de dívidas, morando num quartinho alugado. E sabe o pior? Mereço. Mereço cada segundo desse inferno. E o que você quer de mim? Nada. Só queria que soubesse que estou arrependida. De verdade. Que passo os dias pensando em como fui cruel, como desprezei a mulher que me deu tudo. Queria que soubesse que você tinha razão. Dinheiro não traz felicidade. Só família traz. E eu destruí a minha. Amélia ficou em silêncio por um longo momento. Mariana, você sempre foi a mais sensível dos três. Por isso sua traição doeu mais. Eu achava que você me entendia, que te ensinei valores, mas entendi uma coisa nesses meses. A gente não controla quem nossos filhos se tornam. A gente tenta educar, mas as escolhas são delas. Eu fiz escolhas horríveis. Fez e vai ter que viver com elas. Eu não vou processar você criminalmente. Vou retirar as acusações, mas civilmente quero meu dinheiro de volta, com correção e juros. Mariana assentiu. Não tenho, mas vou trabalhar, vou pagar aos poucos, mesmo que leve anos. Então que leve. E Mariana, uma última coisa. Você deixou de ser minha filha, mas ainda pode ser uma pessoa melhor. Use isso como lição. Seja melhor com as pessoas que cruzarem seu caminho. Amélia levantou-se e saiu. Havia dito o que precisava. 2 conversas dolorosas, 2 capítulos fechados. Faltava Paulo, o caçula, o que parecia não sentir nada. Junho chegou trazendo frio intenso e geadas matinais. Amélia havia se estabelecido numa rotina que lhe trazia paz. Pela primeira vez em muito tempo, acordava sem medo, sem dor aguda no peito. Totó estava mais gordo e feliz, brincava com outros cachorros no parque, tinha até amigos caninos. Célia se tornou sua melhor amiga. Jantavam juntas 2 vezes por semana, iam ao cinema, caminhavam pela cidade. Amélia descobriu que ainda havia vida além da dor, além da traição. Paulo, no entanto, permanecia como uma sombra incômoda. Diferente dos irmãos, não havia tentado contato. Os processos caminhavam, mas ele contratou advogados caros que enrolavam, pediam prorrogações, tentavam adiar o inevitável. Ele está apostando no cansaço, explicou doutora Patrícia numa reunião. Acha que você vai desistir, que vai achar que não vale a pena.
Ele não me conhece muito bem, então. A advogada sorriu. Percebi isso, mas preciso alertá-la. Paulo é diferente dos outros dois. Investigadores relataram comportamento sociopático. Ele não sente culpa, não sente remorso. Para ele, tudo é jogo, estratégia. Amélia já sabia disso, no fundo. Paulo sempre foi frio, calculista, manipulador. Ela atribuía a personalidade forte à inteligência. Agora entendia que era a ausência de empatia. O que ele pode fazer? Tentar te atingir de outras formas, difamação, talvez, ou simplesmente nunca pagar, esconder patrimônio. É um processo longo. Tenho tempo. E tinha mesmo. Aos 72 anos, pela primeira vez, Amélia tinha tempo e paz para esperar que a justiça seguisse seu curso. Mas a paz durou pouco. Uma semana depois, Amélia recebeu uma carta anônima. Dentro, fotos dela dormindo na rua, em situações degradantes, e uma mensagem digitada. Pense bem se quer mesmo prosseguir com isso. Posso fazer muito pior. Doutora Patrícia levou a carta à polícia. Investigação por ameaça foi aberta. Paulo negou tudo, é claro. Não havia provas. Amélia sentiu medo pela primeira vez desde que saíra das ruas. Paulo era capaz de qualquer coisa. Ela sabia disso agora. Redobrou os cuidados. Trancava bem as portas. Não saía à noite sozinha. Estava sempre alerta. Totó se tornou mais que companhia. Era seu alarme, seu protetor. Em julho, aconteceu algo que mudaria tudo novamente. Amélia estava no supermercado quando sentiu alguém observando. Virou-se e viu uma jovem de uns 25 anos, olhando fixamente para ela. A moça tinha cabelos castanhos, olhos verdes intensos e uma expressão hesitante. Desculpe incomodar, mas a senhora é Amélia Ferreira? Amélia ficou tensa, imediatamente defensiva. Quem quer saber? Meu nome é Amanda. Era namorada do Paulo. O mundo pareceu parar. Amélia estudou a moça. Ela parecia assustada, nervosa. O que você quer? Preciso falar com a senhora. É importante. É sobre o Paulo. Coisas que a senhora precisa saber. Amélia hesitou. Poderia ser armadilha. Mas algo nos olhos da moça parecia genuíno. Vamos tomar um café. Sentaram-se num café próximo. Amanda tremia, as mãos suadas, olhos vermelhos, como se tivesse chorado muito. Eu namorei o Paulo por 3 anos. Terminamos há 1 mês. Ele não é quem a senhora pensa. Eu sei exatamente quem ele é. Não, senhora. A senhora não sabe. Ninguém sabe o quanto ele é perigoso. Amanda abriu a bolsa e tirou um pendrive. Aqui tem gravações. Conversas entre ele e os irmãos. Planos. Coisas que ele fez, coisas que planejou fazer. Amélia pegou o pendrive com mãos trêmulas. Por que está me dando isso? Porque ele me batia, me ameaçava, controlava cada passo meu. Quando descobri sobre o que fizeram com a senhora, tentei convencê-lo a fazer a coisa certa. Ele me deu um soco que quebrou meu nariz. Amanda mostrou fotos no celular, hematomas, machucados, registros hospitalares. Fiz boletim de ocorrência, mas ele tem dinheiro, bons advogados. Provavelmente vai escapar. Mas pensei, se eu não posso destruí-lo legalmente, posso pelo menos dar à senhora as armas para isso. Amélia olhou para o pendrive, depois para a moça à sua frente. Outra vítima de Paulo. Mais uma vida destruída por seu filho. Obrigada, de coração. Use bem essas informações. E dona Amélia, cuidado. Ele disse numa das gravações que se a senhora não desistisse, faria você se arrepender. Ele não estava brincando. Amanda levantou-se, abraçou Amélia rapidamente e saiu, desaparecendo na multidão. Amélia foi direto para casa. Colocou o pendrive no computador com doutora Patrícia ao telefone em viva voz. O que ouviu a fez tremer. Gravações de Paulo rindo da situação, planejando formas de prejudicá-la, discutindo com um homem sobre contratar alguém para assustá-la. Conversas com Rodrigo e Mariana, onde zombava deles por serem fracos, por se arrependerem. E, por fim, a gravação mais chocante. Paulo dizendo friamente,
Se ela não desistir, vou garantir que acabe seus dias de volta na rua. Ou pior. Doutora Patrícia ouviu tudo em silêncio. Amélia, isso muda tudo. Vou à polícia amanhã cedo. Isso é ameaça grave. Ele vai ser preso. Amélia desligou o telefone e sentou-se, Totó pulando em seu colo. Olhou pela janela, a cidade iluminada na noite fria. Seu filho queria destruí-la. Novamente. Mas dessa vez ela tinha armas. Dessa vez lutaria. A manhã seguinte amanheceu com uma notícia que sacudiu a vida de Amélia de forma avassaladora. Doutora Patrícia ligou às 7 em ponto, a voz tensa, carregando um misto de alívio e preocupação que atravessou a linha telefônica como uma descarga elétrica. Amélia! Paulo foi preso 1 hora atrás, mandado de prisão preventiva por ameaça grave e tentativa de intimidação de testemunha. As gravações que Amanda nos entregou foram suficientes para convencer o juiz da periculosidade dele. Amélia sentou-se lentamente na beirada da cama, o telefone tremendo em sua mão enquanto processava a informação. Seu filho, seu caçula, o menino que ela embalou nos braços, que ensinou a dar os primeiros passos, estava agora numa cela fria de uma penitenciária. Deveria sentir vitória, satisfação pela justiça sendo feita, mas tudo o que sentia era um vazio imenso no peito, como se alguém tivesse arrancado um pedaço da sua alma. Como ele reagiu ao ser preso? Segundo os policiais que fizeram a prisão, com uma frieza absoluta que impressionou a todos. Não demonstrou nenhuma emoção, nenhum sinal de arrependimento ou sequer surpresa. Apenas exigiu friamente que ligassem para seu advogado e se recusou a dizer qualquer palavra além disso. Totó percebeu a tensão no ar e pulou no colo de Amélia, lambendo seu rosto como sempre fazia quando a sentia triste. Ela acariciou a cabeça do cachorro, buscando conforto naquela lealdade incondicional que só um animal podia oferecer. Durante os dias seguintes, a história vazou para a imprensa local e ganhou proporções que Amélia jamais imaginou. Filho cruel abandona mãe idosa nas ruas e é preso por ameaças, estampava as manchetes dos jornais curitibanos. Reportagens na televisão mostravam fotos antigas da família, entrevistas com vizinhos, especulações sobre os motivos. Amélia tornou-se involuntariamente uma figura pública, símbolo de tantas mães abandonadas e traídas pelos próprios filhos. Ela evitou ler os jornais, evitou assistir aos noticiários na televisão, não queria exposição, não buscava fama ou reconhecimento público. Tudo o que sempre quis foi justiça silenciosa, dignidade restaurada, a paz de saber que aqueles que a machucaram pagariam pelos seus crimes. A atenção da mídia a deixava desconfortável, vulnerável, como se estivessem revivendo sua dor para entretenimento alheio. Célia vinha todos os dias, trazendo mantimentos, fazendo companhia, protegendo Amélia dos olhares curiosos dos vizinhos que agora a reconheciam das notícias. Ela colocava músicas para tocar, preparava chá quente, contava histórias engraçadas de seu próprio passado, qualquer coisa para tirar a mente da amiga daquele turbilhão. Você não precisa falar com ninguém, se não quiser, dizia Célia com firmeza. Essa história é sua, não deles. Você decide quando, como e se vai compartilhá-la. 3 dias após a prisão de Paulo, Rodrigo ligou. Amélia hesitou por longos segundos antes de atender. O nome dele piscando na tela do celular como um lembrete doloroso de todas as traições. Dona Amélia, soube do Paulo. Vi nos jornais, nas notícias. Eu não sei o que dizer. Não tenho palavras. A voz dele estava diferente, carregada de algo que parecia genuíno arrependimento, mas Amélia já não sabia mais distinguir verdade de manipulação quando vinha dos filhos. Rodrigo, por que está ligando? O que quer de mim agora? Nada. Eu juro que não quero nada. Só queria avisar sobre algo importante. Paulo está absolutamente furioso. Mandou uma mensagem através do advogado dele,
Uma mensagem para mim e para a Mariana, dizendo que vai nos implicar em tudo. Que se ele vai cair, vai levar todo mundo junto, vai arrastar a gente para o fundo com ele. Amélia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mesmo preso, Paulo ainda tinha poder de causar destruição, ainda conseguia manipular e ameaçar. Então que leve! Vocês três fizeram escolhas conscientes quando decidiram me roubar e me abandonar. Agora precisam arcar com as consequências dessas escolhas, não importa quão dolorosas sejam. Eu sei, eu entendo perfeitamente. Só queria que a senhora soubesse o que está acontecendo, que estivesse preparada para o que pode vir. E Dona Amélia: o quê? Sinto muito. De verdade, do fundo do meu coração, sinto muito por tudo. Sei que não muda absolutamente nada do que aconteceu. Sei que palavras são vazias, comparadas com ações, mas preciso que saiba. Eu sinto muito todos os dias. Amélia desligou sem responder, incapaz de oferecer o perdão que ele buscava, incapaz também de alimentar mais a raiva que já a consumira por tanto tempo. Rodrigo estava cumprindo meticulosamente todas as obrigações do acordo que haviam feito. Trabalhava 3 vezes por semana num abrigo para moradores de rua, fazia terapia religiosamente todas as quintas-feiras, havia devolvido cada centavo que roubara. Talvez, apenas talvez, houvesse alguma centelha de redenção nele. Talvez. Uma semana após a prisão, Amélia recebeu um pedido que a deixou completamente desconcertada. Paulo queria vê-la. Um encontro formal na penitenciária, mediado por psicólogos e advogados, com todas as precauções de segurança necessárias. A solicitação veio por escrito, com a assinatura dele, sem explicações sobre os motivos. Não é obrigada a ir, Amélia, alertou doutora Patrícia quando se reuniram para discutir o pedido. Na verdade, considerando tudo o que ele fez, tudo o que ameaçou fazer, seria completamente compreensível se você recusasse. Ninguém esperaria que enfrentasse isso. Amélia ficou em silêncio por longos minutos, olhando pela janela do escritório da advogada, observando as pessoas caminhando apressadas nas ruas, vivendo suas vidas normais, alheias às tempestades emocionais que ela enfrentava. Eu sei que não sou obrigada, mas quero ir. Preciso ir. Preciso olhar nos olhos dele uma última vez e ouvir o que tem a dizer. Preciso desse fechamento, desse encerramento, ou vou passar o resto da vida me perguntando o que ele queria, o que pensava, se havia algum resquício de humanidade escondido lá dentro. Vou com você. Não entra sozinha nisso. No dia marcado para a visita, uma quinta-feira fria e nublada de agosto, Célia insistiu categoricamente em acompanhá-la até a porta da penitenciária, recusando-se a aceitar qualquer negativa. Não vai enfrentar essa batalha emocional sem ter alguém esperando do lado de fora, alguém que se importa de verdade com você, alguém que vai estar aqui quando você sair, não importa o que aconteça lá dentro. Amélia agradeceu com um abraço apertado, sentindo a força daquela amizade que nasceu das cinzas de tanta dor, uma amizade pura e desinteressada que a vida lhe presenteara quando ela mais precisava. A penitenciária era um prédio cinzento e opressivo, cercado por muros altos e arame farpado que cortava o céu nublado. O processo de entrada foi longo e humilhante. Revista pessoal, detector de metais, documentos verificados múltiplas vezes, olhares desconfiados de guardas cansados. Amélia sentiu-se pequena, diminuída, como se estivesse sendo punida por crimes que não cometera. A sala de visitas era ainda pior do que imaginara. Fria e impessoal, com paredes cinzas descascadas, uma mesa de metal parafusada no chão, cadeiras desconfortáveis de plástico duro. Uma câmera no canto superior registrava tudo. Não havia janelas, apenas uma luz fluorescente piscando irregularmente no teto, criando uma atmosfera opressiva e claustrofóbica. Paulo entrou escoltado por 2 guardas, usando o uniforme bege de presidiário, algemas pesadas prendendo seus pulsos.
Ele parecia fisicamente menor do que Amélia lembrava, como se a prisão já tivesse começado a consumi-lo por dentro. Mas os olhos continuavam os mesmos, frios, calculistas, avaliando cada detalhe da situação com a precisão de um predador. Sentaram-se frente a frente, à mesa de metal frio, separando-os como um abismo intransponível. Um psicólogo da penitenciária e doutora Patrícia estavam presentes, sentados discretamente num canto, observando cada movimento, prontos para intervir se necessário. Mãe. A palavra saiu da boca dele sem emoção, mecânica, como se estivesse apenas testando o peso dela no ar. Amélia. Pode me chamar de Amélia. Perdeu o direito de me chamar de mãe quando planejou me machucar, quando riu da minha miséria. Paulo inclinou levemente a cabeça, um sorriso sem humor brincando nos cantos da boca. Sempre tão dramática, sempre tão teatral. Está gostando disso tudo, não está? De me ver aqui, neste lugar horrível, usando essas roupas ridículas? Isso te dá prazer? Não, não me dá prazer nenhum, nenhuma satisfação ver meu filho, uma pessoa que saiu do meu corpo, que eu alimentei e criei, dentro de uma prisão. Me dá uma tristeza profunda e infinita. Me faz questionar cada decisão que tomei como mãe. Me faz acordar de madrugada perguntando onde foi que errei tão gravemente. Não errou em nada. Essa é a verdade que você não quer aceitar. Eu sempre fui assim, desde criança. Sempre tive essa frieza, essa capacidade de fazer o que precisa ser feito sem me deixar paralisar por sentimentos inúteis. Só aprendi a esconder melhor dos outros, a usar as máscaras certas em cada situação. A sinceridade brutal das palavras dele cortou Amélia mais profundamente do que qualquer mentira poderia. Havia algo aterrorizante em reconhecer que estava diante de alguém incapaz de sentir remorso genuíno. Por que pediu para me ver, Paulo? O que quer? Ele se inclinou para a frente, as algemas tilintando contra a mesa, o olhar fixo e penetrante. Queria propor um acordo, uma negociação que beneficiaria a ambos. Eu retiro todas as contestações legais, confesso completamente tudo o que fiz, facilito todos os processos, torno tudo mais rápido e menos custoso. Em troca, você retira as acusações criminais contra mim. Deixa apenas as civis. Eu pago o que devo e pronto, cada um segue com sua vida. Não. A resposta de Amélia veio firme, sem um segundo de hesitação, surpreendendo até mesmo o psicólogo que observava. Paulo piscou, genuinamente surpreso pela primeira vez desde que entrara na sala. Não, assim, simplesmente não? Isso mesmo, não. Você não entendeu nada, Paulo. Isso nunca foi sobre dinheiro. Você me ameaçou de morte, planejou me machucar fisicamente, bateu em Amanda a ponto de quebrar o nariz dela, manipulou e destruiu seus próprios irmãos. Você é perigoso, uma ameaça real para qualquer pessoa que cruze seu caminho e precisa pagar integralmente por todos esses crimes. Sou seu filho. Não, um filho não faz o que você fez. Um filho não planeja a destruição da própria mãe. Você é apenas um estranho que acontece de carregar metade do meu DNA. Biologicamente, meu filho, mas em todos os outros aspectos possíveis, apenas um estranho frio e cruel. Paulo inclinou-se ainda mais para frente, o olhar endurecendo, a máscara de civilidade começando a rachar. Vai se arrepender muito disso. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai se arrepender. O psicólogo se levantou imediatamente, a voz firme. Paulo, controle-se imediatamente ou esta visita será encerrada agora. Ele recostou lentamente na cadeira, mas o sorriso que surgiu em seus lábios era ainda mais perturbador do que a ameaça explícita. Não é ameaça, doutor. É apenas uma constatação baseada em fatos. Você pode ter vencido essa batalha específica, mãe, mas não me conhece realmente, não sabe do que sou capaz quando tenho tempo e motivação. Sou extremamente paciente, posso esperar anos, décadas se for necessário, e eventualmente vou sair daqui.
Amélia levantou-se com toda a dignidade que conseguiu reunir, pegou sua bolsa e olhou diretamente nos olhos frios do filho pela última vez. Espere o quanto quiser, Paulo. Espere uma vida inteira se precisar. Não vou recuar, não vou me intimidar, não vou ceder nem 1 milímetro. Você não tem mais nenhum poder sobre mim. Nenhum. Ela saiu da sala sem olhar para trás, as pernas tremendo violentamente, o coração disparado como um tambor de guerra. Mas havia uma força inabalável em seus passos. Havia enfrentado o monstro que criara sem saber, tinha olhado diretamente nos olhos dele e não piscara, não recuara. Célia a esperava do lado de fora da penitenciária. E quando Amélia cruzou o portão, ela a abraçou com força, sem fazer perguntas, apenas oferecendo o conforto silencioso da presença amiga. Conseguiu fazer o que precisava? Consegui. Olhei diretamente no olho do monstro e não desviei o olhar. Não me intimidei. No caminho de volta para casa, sentada no banco de trás do carro que doutora Patrícia dirigia, Amélia sentiu algo fundamental mudar dentro dela. A dor ainda estava lá, sempre estaria, cicatrizes emocionais que nunca desapareceriam completamente. Mas a dor não a controlava mais, não ditava suas decisões, não a paralisava. Ela havia recuperado seu poder pessoal, sua dignidade profundamente ferida, mas não destruída, sua vida que fora roubada, mas agora estava sendo reconstruída tijolo por tijolo. Paulo ficaria preso por muito tempo, anos que se transformariam em décadas com todas as acusações. Rodrigo pagava sua penitência diária, trabalhando para se redimir. Mariana tentava reconstruir sua vida dos escombros que ela mesma criara. E ela, Amélia, estava viva. Tinha um lar acolhedor, tinha amigos verdadeiros, tinha Totó sempre fiel. Tinha mais do que dinheiro algum dia poderia comprar. Tinha paz interior, tinha dignidade restaurada, tinha esperança no futuro. Naquela noite, enquanto preparava um jantar simples na cozinha do apartamento que seu irmão lhe deixara, Totó dormindo aos seus pés, música suave tocando no rádio velho, Amélia se permitiu sorrir. Um sorriso genuíno e verdadeiro, de alguém que atravessou o inferno descalça e saiu do outro lado não apenas sobrevivendo, mas genuinamente vivendo. A vida dava voltas inesperadas e imprevisíveis. E finalmente, após tanto sofrimento, a roda havia girado a seu favor. Agosto trouxe dias mais longos e uma transformação sutil, mas profunda, na atmosfera da cidade. O frio intenso começava a dar lugar a manhãs ligeiramente mais amenas. E Amélia celebrou seu aniversário de 73 anos de uma forma que jamais imaginou possível apenas um ano antes, quando vivia nas ruas sem esperança de ver outro aniversário. Célia organizou um jantar íntimo, mas extremamente significativo, reunindo alguns vizinhos do prédio que Amélia aprendeu a chamar não apenas de conhecidos, mas de verdadeiros amigos. Dona Lourdes, do apartamento 301, que sempre guardava algum doce caseiro para ela. Seu Mário do térreo, que ajudava com pequenos reparos e nunca aceitava pagamento. A jovem Fernanda do 204, estudante de medicina que adorava conversar com Amélia sobre a vida. A mesa estava posta com simplicidade, mas com muito carinho. Havia bolo de chocolate caseiro, decorado com morangos frescos que Célia conseguiu no mercado municipal. Velas que Amélia soprou enquanto todos cantavam parabéns desafinadamente, mas com sinceridade tocante. Risadas genuínas que encheram o apartamento de uma energia calorosa que Amélia não sentia há décadas. Abraços apertados de pessoas que a queriam bem, sem segundas intenções. Totó, sempre o centro das atenções, ganhou até um presentinho especial. Uma caminha nova e extremamente macia, forrada com tecido macio que ele adorou instantaneamente, deitando-se nela com um suspiro de pura satisfação canina. Os processos contra Paulo, Rodrigo e Mariana continuavam caminhando através do sistema judicial brasileiro, lento, mas inexorável.
Rodrigo havia quitado completamente sua dívida financeira no prazo acordado, devolvendo cada centavo que roubara com correção e juros. Doutora Patrícia comentou, durante uma de suas reuniões regulares de acompanhamento, que ele parecia genuinamente transformado, que havia encontrado um propósito real em ajudar outros que estavam em situações de vulnerabilidade. Ele trabalha no abrigo, mesmo quando não é obrigatório, explicou a advogada, folheando documentos. Os coordenadores dizem que ele é dedicado, empático, realmente conectado com as pessoas que atende. Talvez essa tragédia toda tenha finalmente acordado algo de humano nele. Mariana continuava pagando o que podia mensalmente, quantias modestas, mas consistentes, depositadas religiosamente todo dia 15. Trabalhava como vendedora numa loja de departamentos no centro. Vida humilde, mas honesta, acordando cedo, pegando ônibus lotados, vivendo com o mínimo necessário. Cada depósito vinha acompanhado de um bilhete manuscrito, sempre variando nas palavras, mas consistente no sentimento. Sinto muito. Vou consertar isso por mais tempo que leve. Paulo permanecia preso, aguardando o julgamento. Seus advogados caros tentando de tudo, desde questionar a validade das provas até alegar problemas de saúde mental que claramente não existiam. Mas as evidências eram absolutamente irrefutáveis. Gravações, documentos, testemunhas. Enfrentaria anos, possivelmente décadas de prisão, quando a sentença finalmente viesse. Amélia não sentia alegria ou satisfação com o sofrimento dele. Apenas uma aceitação melancólica de que era o curso natural e necessário da justiça. Ações tinham consequências, escolhas determinavam destinos. Uma tarde quente e úmida de setembro, Amélia estava cuidadosamente regando suas plantas na varanda. Samambaias que Célia lhe dera, violetas que ela mesma comprara no mercado, um pequeno pé de hortelã que usava para fazer chá, quando a campainha tocou de forma insistente, 3 vezes seguidas. Era uma mulher jovem que Amélia não conhecia. Grávida claramente, uns 6 ou 7 meses de gestação, pela aparência da barriga saliente. Tinha cabelos castanhos escuros, presos num rabo de cavalo simples, olhos vermelhos de quem chorou recentemente, roupas modestas, mas limpas. Dona Amélia, a voz dela tremia visivelmente, carregada de nervosismo e algo que parecia desespero contido. Sim, posso ajudá-la? Meu nome é Carolina. Era esposa do Paulo. Amélia sentiu o chão literalmente desaparecer sob seus pés. Esposa? Paulo era casado? Tinha uma esposa grávida que ela nem sabia que existia? Não sabia que ele era casado. Ele nunca mencionou você. Nunca falou sobre ter uma esposa. Carolina deixou escapar uma risada amarga e sem humor. Não me surpreende nem um pouco. Casamos faz 4 anos. Numa cerimônia pequena que ele insistiu que fosse discreta. Sempre dizia que a família dele era complicada, que tinha problemas que eu não precisava conhecer. Nunca imaginei que a família complicada era ele mesmo. Amélia fez sinal para que entrasse, ainda processando essa revelação chocante. Carolina entrou devagar, uma mão apoiando as costas, claramente desconfortável com o peso da gravidez. Sentou-se com dificuldade no sofá, a barriga grande atrapalhando seus movimentos. Descobri tudo quando ele foi preso. As dívidas escondidas, as mentiras sobre onde trabalhava, o dinheiro que usamos para comprar nossa casa. Descobri que era dinheiro roubado. Roubado da senhora, sua própria mãe. As lágrimas começaram a escorrer livremente pelo rosto dela. Quando fui visitar os documentos da casa para entender a situação financeira, descobri que foi comprada com dinheiro vivo, uma quantia enorme que Paulo disse na época que era a herança de um tio, mas era seu dinheiro, roubado, manchado de sangue e traição. O bebê é dele? Amélia precisava saber, precisava entender toda a dimensão dessa situação. É, sim, uma menina. Vai nascer em dezembro, pouco antes do Natal. Já escolhi o nome, Helena, em homenagem à minha avó que me criou quando minha mãe morreu.
Amélia olhou para a barriga proeminente da moça. Sua neta, uma criança completamente inocente que carregaria para sempre o peso do sobrenome de Paulo, que cresceria sabendo que seu pai era um criminoso, um homem sem escrúpulos. O que você pretende fazer agora, Carolina? Pedi divórcio imediatamente. Não posso. Não consigo criar minha filha perto de um homem como ele, mas estou completamente sozinha no mundo, Dona Amélia. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 17 anos. Não tenho irmãos, não tenho família próxima e estou apavorada. Apavorada de quê, especificamente? De não conseguir, de falhar com ela como o Paulo falhou terrivelmente com a senhora, de passar para ela essa crueldade, essa falta de empatia que ele tem, de não ser forte o suficiente para criá-la sozinha. Amélia ficou em silêncio por um longo momento, observando aquela moça assustada, grávida, absolutamente sozinha no mundo. Via nela um reflexo doloroso de si mesma várias décadas atrás, quando ficou viúva repentinamente com 3 filhos pequenos para criar, sem família próxima para ajudar, lutando sozinha contra um mundo hostil e indiferente. Você vai conseguir, Carolina. Sabe como eu sei disso com absoluta certeza? Porque você está aqui. Porque teve coragem de me procurar, de vir até minha casa, de me pedir ajuda, mesmo sabendo que sou mãe do homem que te enganou. Paulo nunca, em toda a sua vida, faria algo assim. Ele nunca admitiria fraqueza, nunca pediria ajuda, nunca mostraria vulnerabilidade genuína. Carolina enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Vim aqui por outro motivo também. Vim pedir perdão sincero pelo uso inconsciente do dinheiro roubado. Vou vender a casa imediatamente assim que conseguir organizar as coisas e devolver absolutamente tudo para a senhora, cada centavo. Não faça isso. Carolina olhou confusa sem entender. Não? Mas é seu dinheiro, roubado do seu trabalho de vida inteira. Você está grávida de 7 meses, sem nenhum tipo de apoio familiar ou financeiro. Precisa desesperadamente de um teto seguro sobre sua cabeça, de estabilidade para quando esse bebê nascer. Fique com a casa. É meu presente para minha neta. Mas quando Helena nascer, quando você estiver pronta, quero conhecê-la. A senhora quer conhecer a neta? Mesmo sendo filha do Paulo, quero muito. Ela é completamente inocente de todos os pecados e crimes do pai. Não tem absolutamente nenhuma culpa pelos erros dele, e toda criança que vem a este mundo merece ter uma avó que a ame incondicionalmente. Carolina desabou em soluços violentos, todo o peso emocional dos últimos meses finalmente quebrando a barreira que mantinha. Amélia abraçou-a firmemente, sentindo a vida pulsando literalmente entre elas, através da barriga onde Helena crescia. Uma nova geração. Uma chance preciosa de recomeçar completamente, de fazer diferente, de quebrar o ciclo de dor. Nos meses seguintes, que se passaram até o nascimento, Amélia e Carolina desenvolveram um vínculo profundo e inesperado. Amélia a acompanhava religiosamente em todas as consultas médicas de pré-natal, sentando-se ao seu lado na sala de espera, segurando sua mão durante os ultrassons, ouvindo junto os batimentos cardíacos acelerados do bebê. Ajudava a preparar o quarto de Helena, pintando paredes de um amarelo suave, montando o berço de madeira, lavando as roupinhas minúsculas. Oferecia conselhos preciosos de quem já havia passado 3 vezes por aquela jornada, compartilhando tanto sucessos quanto erros cometidos. Célia brincava frequentemente que Amélia estava completamente radiante, com um brilho especial nos olhos que não via desde que se conheceram. É a esperança renascendo, explicou Amélia numa tarde enquanto tomavam chá juntas. Esperança genuína de que nem tudo está irremediavelmente perdido, de que ainda posso fazer diferença real na vida de alguém, de que minha história não termina em tragédia e amargura. Dezembro finalmente chegou, trazendo o calor escaldante típico do verão curitibano.
No dia 20, numa terça-feira sufocante, às 3 da madrugada, o telefone de Amélia tocou insistentemente. Era Carolina, a voz trêmula de dor e nervosismo. Dona Amélia, as contrações começaram. Estão vindo de 15 em 15 minutos. Acho que é hora. Amélia se vestiu em tempo recorde, pegou a bolsa já preparada há dias para essa eventualidade e foi buscar Carolina. A levou ao hospital. Segurou sua mão firmemente durante toda a dor excruciante do trabalho de parto, enxugou seu suor com toalhas úmidas, sussurrou palavras de encorajamento quando parecia que ela não aguentaria mais. Você é forte, Carolina, mais forte do que imagina. Só mais um pouco, só mais um esforço. Às 6h42 da manhã, com o sol nascendo glorioso sobre Curitiba, Helena finalmente veio ao mundo. 3,2 kg de pura e absoluta perfeição. Cabelos escuros e abundantes, olhinhos ainda fechados, mas perfeitos, choro forte e extremamente saudável que encheu a sala de parto. Quando a enfermeira colocou a bebê recém-nascida nos braços trêmulos de Amélia pela primeira vez, algo profundo e fundamental dentro dela se curou instantaneamente. Olhou para aquele rostinho minúsculo e vermelho, ainda amassado do parto, e viu futuro puro. Viu possibilidades infinitas. Viu amor completamente incondicional, sem traições, sem mágoas, sem desilusões acumuladas. Bem-vinda ao mundo, Helena. Sua vovó vai cuidar muito, muito bem de você. Vai proteger você de tudo que puder. Carolina, completamente exausta, mas radiante de felicidade, sorriu através das lágrimas de emoção. Dona Amélia, quero que seja madrinha oficial dela. No batizado, nos documentos, em tudo. Você é a família que escolhi para minha filha. Amélia sentiu suas próprias lágrimas escorrerem livremente, lágrimas de alegria pura, de gratidão profunda, de redenção merecida. Seria a maior honra da minha vida inteira. Saiu do hospital quando o sol já estava alto no céu azul e sem nuvens. O calor do verão envolvendo a cidade. Totó a esperava ansiosamente em casa. Célia tinha preparado um café da manhã especial para celebrar. E então, como é a netinha tão esperada? Perfeita. Absolutamente, indiscutivelmente perfeita em todos os aspectos. Amélia sentou-se à mesa, comendo pão quentinho com manteiga, tomando café forte e doce, contando cada detalhe minúsculo do parto com entusiasmo. Totó dormia tranquilamente a seus pés. Célia ouvia cada palavra com atenção genuína. A vida seguia seu curso natural e inexorável. Havia perdido 3 filhos para a ganância desmedida e a crueldade incompreensível. Mas ganhara uma neta preciosa. Uma amiga verdadeira que nunca a abandonaria, um lar seguro e acolhedor, sua dignidade completamente restaurada. O saldo final, Amélia percebeu com clareza absoluta, era extremamente positivo. A vida tinha lhe dado uma segunda chance inesperada, e ela estava absolutamente determinada a não desperdiçar nenhum segundo dessa dádiva. O primeiro ano completo de vida de Helena trouxe alegrias profundas e constantes, que Amélia sinceramente pensou que nunca mais experimentaria. Cada sorriso banguela da bebê, cada nova descoberta do mundo ao redor, cada marco importante de desenvolvimento era celebrado com entusiasmo genuíno e fotografado exaustivamente. Amélia descobriu que ser avó era completamente diferente de ser mãe. Menos ansiedade paralisante, mais capacidade de simplesmente aproveitar cada momento precioso. Carolina e Helena haviam se mudado para um apartamento menor e mais econômico, mas mantiveram a casa original como investimento cuidadoso para garantir o futuro financeiro da menina. Carolina trabalhava meio período como recepcionista numa clínica veterinária e Amélia cuidava de Helena nas tardes, criando uma rotina reconfortante e previsível. Amélia estava presente e ativa em absolutamente tudo.
Noites longas e exaustivas de cólica interminável, onde caminhava pelo apartamento embalando a bebê chorosa. Primeiros dentinhos que nasciam causando febre e irritação. Primeiros passinhos trôpegos e incertos que foram celebrados como se fossem uma conquista olímpica. Totó, já velho e consideravelmente mais quieto, era surpreendentemente paciente com a criança enérgica, deixando-a puxar suas orelhas macias e abraçá-lo desajeitadamente, sem nunca reclamar ou rosnar. Paulo continuava encarcerado, cumprindo sua pena. Havia sido finalmente condenado a 7 anos de prisão por estelionato qualificado, ameaça grave, tentativa de intimidação de testemunha e outros crimes relacionados. Rodrigo o visitava ocasionalmente, sempre retornando dessas visitas visivelmente abalado, tentando sem muito sucesso convencê-lo a refletir profundamente sobre suas escolhas, a buscar algum tipo de redenção interior. Mas Paulo permanecia completamente intransigente, amargo, culpando absolutamente todos ao seu redor, menos a si mesmo. Mariana, demonstrando uma transformação que parecia cada vez mais genuína, havia quitado impressionantes 40% da dívida que tinha com Amélia. Estava namorando há 6 meses um homem chamado Daniel, professor de história numa escola pública, pessoa simples, mas visivelmente gentil, que a tratava com respeito e carinho. Ela escrevia cartas regulares para Amélia, nunca esperando ou exigindo respostas, apenas compartilhando honestamente sua vida, seu processo terapêutico, seu crescimento pessoal, seu arrependimento que parecia se aprofundar com o tempo. Uma tarde quente e abafada de março, Amélia estava na Praça Tiradentes com Helena, agora com 15 meses e extremamente ativa, quando viu Mariana sentada sozinha num banco distante, observando-as discretamente. Seus olhares se cruzaram e se mantiveram por longos segundos carregados de história. Mariana desviou o olhar imediatamente, envergonhada, preparando-se visivelmente para ir embora e não incomodar. Mariana! A voz de Amélia, firme, mas não hostil, a deteve completamente. Ela se aproximou devagar, extremamente hesitante, como um animal ferido que teme mais rejeição. Dona Amélia, desculpe profundamente. Não queria incomodar ou invadir seu espaço. Só queria ver como a senhora estava de longe. Amélia olhou longamente para a filha. Ela estava visivelmente diferente do que era um ano atrás. Mais magra devido ao trabalho físico, sem a maquiagem pesada e as roupas de marca que costumava usar, cabelo natural sem tratamentos caros. Mas havia algo fundamentalmente novo em seus olhos, humildade genuína, não a falsa humildade de quem quer algo. Quer conhecer sua sobrinha? Mariana arregalou os olhos completamente incrédula, como se tivesse ouvido errado. Posso? Realmente posso? Pode sim. Sentaram-se juntas no banco verde da praça. Helena, extremamente sociável e curiosa com 1 ano e 3 meses, observava Mariana com seus olhos castanhos brilhantes e inteligentes. Mariana estendeu a mão cuidadosamente e a bebê a pegou sem medo, rindo com aquele riso cristalino e contagiante que só crianças pequenas conseguem produzir. Ela é absolutamente linda, perfeita. É filha do Paulo, sabia? Mariana ficou visivelmente chocada, a boca abrindo em surpresa genuína. Do Paulo? Ele tem uma filha e nunca mencionou? Tinha uma esposa que nenhum de nós conhecíamos. Carolina é uma moça absolutamente maravilhosa, trabalhadora, honesta, e Helena é minha segunda chance preciosa de fazer as coisas certas. Mariana começou a chorar baixinho, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto sem maquiagem. Eu não mereço isso, dona Amélia. Não mereço que a senhora seja minimamente gentil comigo depois de tudo que fiz, de como te traí da pior forma possível. Não merece mesmo. Você tem absoluta razão. Mas estou genuinamente cansada de carregar tanto ódio no coração, Mariana. Cansada de viver constantemente no passado doloroso. Você errou de forma gravíssima, errou de maneiras que me machucaram profundamente.
mas está claramente pagando por isso. Está visivelmente tentando mudar, se tornar alguém melhor. Reconheço e valorizo esse esforço. Estou realmente tentando ser uma pessoa completamente diferente. Trabalho duro todos os dias. Vivo com o mínimo necessário. Ajudo quem posso sempre que posso. Encontrei o Daniel, um homem genuinamente bom que me aceita completamente, com todo o meu passado horrível, com todos os meus erros terríveis. Faço terapia 2 vezes por semana. E todos os dias, literalmente todos os dias, acordo pensando intensamente no que fiz com a senhora, desejando desesperadamente poder voltar no tempo e fazer diferente. Amélia olhou para Helena brincando alegremente com Totó na grama verde da praça, completamente alheia ao peso das conversas adultas ao redor. Não dá para voltar no tempo e consertar o passado, Mariana. Só dá para seguir honestamente em frente e fazer consistentemente melhor daqui para frente, todos os dias. A senhora consegue me perdoar? Mesmo que parcialmente? Amélia pensou cuidadosa e profundamente antes de responder, não querendo dar falsas esperanças, mas também não querendo ser desnecessariamente cruel. Não sei se consigo perdoar você completamente ainda. A dor que você me causou ainda está muito presente aqui dentro. Ainda dói quando penso em tudo que passou. Mas estou genuinamente tentando. E esse esforço sincero, essa tentativa honesta, é um começo real. É mais do que tinha há 1 ano atrás. Mariana assentiu repetidamente, extremamente agradecida mesmo pela honestidade brutalmente dolorosa. É infinitamente mais do que mereço. Muito. Muito mais. Nos meses seguintes que se passaram lentamente, Amélia e Mariana construíram cuidadosamente uma relação nova e cautelosa. Definitivamente não era como antes, como nos tempos de infância quando Mariana era sua menina doce e carinhosa, e provavelmente nunca seria assim novamente. Mas havia respeito mútuo crescente, havia esforço visível de ambas as partes. Mariana visitava ocasionalmente, sempre respeitando limites claramente estabelecidos, sempre trazendo algo modesto, mas pensado com carinho para Helena, sempre extremamente respeitosa, nunca exigindo ou esperando mais do que Amélia podia ou queria dar emocionalmente. Rodrigo também conseguiu se reconectar gradualmente, embora de forma ainda mais distante e cautelosa do que Mariana. Havia terminado completamente o trabalho voluntário que era obrigatório pelo acordo, mas continuou voluntariamente por vontade e escolha própria, descobrindo uma vocação genuína. Encontrou verdadeiro propósito em ajudar pessoas em situação de rua extremamente vulnerável, usando sua própria história dolorosa como exemplo poderoso de como escolhas ruins podem destruir vidas. Nunca vou conseguir me perdoar completamente pelo que fiz com a senhora, disse ele numa das raras visitas que fazia, visivelmente emocionado. Mas posso tentar fazer alguma diferença positiva na vida de outras pessoas. Posso tentar salvar pessoas que estão exatamente onde eu cruelmente coloquei a senhora, abandonada e desesperada. Amélia via sinceridade real nos olhos dele quando falava. Não confiava completamente ainda. Talvez nunca confiasse de forma plena novamente. Esse tipo de traição deixa cicatrizes permanentes. Mas acreditava genuinamente que pessoas podiam mudar quando realmente queriam, quando faziam o trabalho interno necessário. Paulo, entretanto, permanecia completamente irredutível e aparentemente incapaz de qualquer remorso. Recusava categoricamente todas as visitas de Amélia, de Carolina, até mesmo de Helena, quando ela fosse velha o suficiente. Quando finalmente soube da existência da filha através de Rodrigo, mandou uma mensagem extremamente fria através do advogado. Não quero absolutamente nada com essa criança. Ela não existe para mim. Carolina chorou copiosamente ao receber essa mensagem cruel, o coração partido pela rejeição absoluta. Amélia a consolou pacientemente, segurando-a enquanto soluçava.
Ele está perdendo tudo, Carolina. A perda imensa é completamente dele, não dela de forma alguma. Helena vai crescer feliz e saudável, cercada de amor incondicional, de pessoas que realmente a querem e valorizam. Não precisa minimamente de alguém que simplesmente não sabe e não quer amar. Em outubro, durante uma manhã fria e chuvosa típica da primavera curitibana, Amélia recebeu uma ligação completamente inesperada que mudaria tudo mais uma vez. Era a doutora Patrícia, com aquele tom de voz específico que Amélia já aprendera a reconhecer como prenúncio de notícias importantes. Amélia, preciso urgentemente falar com você pessoalmente. É sobre algo extremamente importante e delicado que meus investigadores descobriram recentemente. Pode vir ao escritório amanhã de manhã? No dia seguinte, pontualmente às 9 horas, Amélia estava sentada na sala familiar da advogada, Totó, esperando pacientemente no carro com Célia. O coração batia acelerado, pressentindo que algo grande estava por vir. Lembra que seu irmão Antônio contratou investigadores particulares antes de morrer? Investigadores extremamente competentes e meticulosos? Amélia assentiu, confusa sobre aonde isso levaria. Bem, eles continuaram trabalhando mesmo após a morte dele, seguindo pistas que ele havia indicado. E descobriram algo absolutamente chocante sobre a morte do seu marido José, há mais de 40 anos. Amélia sentiu todo o sangue drenar do rosto instantaneamente. Seu marido, falecido há tanto tempo que às vezes parecia outra vida completamente. O que descobriram sobre o José? Doutora Patrícia respirou fundo, claramente se preparando para dar uma notícia devastadora. Ele não morreu de ataque cardíaco natural como todos acreditaram por 4 décadas. Foi deliberadamente envenenado com arsênico ao longo de vários meses. O mundo inteiro de Amélia desmoronou instantaneamente mais uma vez, o chão literalmente desaparecendo sob seus pés. Envenenado, assassinado, por quem diabos? Por quê? Como? Quem? Não entendo. Os investigadores conseguiram acesso aos registros médicos antigos que foram arquivados. Pagaram para que fossem reexaminados por toxicologistas modernos, usando técnicas que não existiam 40 anos atrás. Os resultados são absolutamente conclusivos e irrefutáveis. Amélia saiu do escritório em estado de choque profundo, a mente completamente incapaz de processar adequadamente essa informação devastadora. 40 anos inteiros guardando cuidadosamente a memória de um marido que morreu jovem e inesperadamente. E agora descobria que foi brutalmente assassinado, que alguém deliberadamente tirou sua vida. Quem teria motivo real para matar José? Quem quereria vê-lo morto? As respostas viriam rapidamente, mas trariam consigo muito mais dor, muito mais revelações chocantes, muito mais verdades enterradas há décadas que deveriam ter permanecido sepultadas para sempre. A vida de Amélia, mais uma vez de forma cruel e inesperada, estava prestes a mudar completamente e de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Os dias que se seguiram à revelação devastadora foram uma névoa espessa de investigação intensa. Reuniões intermináveis e memórias extremamente dolorosas sendo desenterradas. Doutora Patrícia tinha em mãos não apenas laudos médicos antigos, meticulosamente reexaminados por técnicos forenses modernos, mas também documentos bancários, registros de compras suspeitas, depoimentos de pessoas que haviam convivido com a família naquela época distante. Tudo apontava para níveis consistentemente anormais e claramente letais de arsênico no corpo de José. A quantidade detectada era absolutamente consistente com o envenenamento gradual e deliberado, administrado cuidadosamente ao longo de aproximadamente 6 a 8 meses antes da morte. Amélia se sentou numa sala de reuniões fria com a advogada e os investigadores principais,
uma dupla de profissionais experientes chamados Sônia e Carlos, revivendo dolorosamente memórias de mais de 40 anos atrás que ela pensava ter processado e arquivado adequadamente. Dona Amélia, sei que é extremamente difícil, mas preciso que pense com muito cuidado. Quem tinha acesso regular e consistente à comida e bebida de seu marido naquela época? Amélia fechou os olhos, forçando a mente a voltar décadas no tempo. Eu, principalmente eu, cozinhava absolutamente todas as refeições da família, café da manhã, almoço, jantar. José trabalhava o dia inteiro e sempre comia em casa. Sônia, uma mulher meticulosa de uns 55 anos, com décadas de experiência em investigação criminal, fez anotações detalhadas num caderno surrado. Mas alguém teria acesso fácil? Empregada doméstica? Algum parente que morava na casa ou visitava com muita frequência? Amélia pensou cuidadosamente, vasculhando memórias empoeiradas. Minha cunhada Rosa, irmã mais nova do José. Ela morava conosco naquela época porque estava desempregada e passando por dificuldades financeiras sérias. Ajudava com as crianças pequenas, enquanto eu trabalhava costurando para fora durante o dia. Rosa ainda está viva? Sim, está. Mora em São Paulo, num bairro de classe média alta, se não me engano. Mas não tenho nenhum tipo de contato com ela há literalmente décadas. Brigamos feio e de forma definitiva depois que José morreu. Ela me acusou publicamente de ter matado ele por negligência grave. Diz que eu trabalhava demais fora de casa. Não cuidava adequadamente da saúde dele, que era culpa minha. Sônia e Carlos trocaram olhares extremamente significativos. Aquele tipo de olhar que investigadores experientes trocam quando uma peça importante do quebra-cabeça se encaixa perfeitamente. Dona Amélia, pessoas que cometem crimes graves frequentemente acusam outras pessoas para deliberadamente desviar qualquer suspeita de si mesmas. É uma tática psicológica extremamente comum. Vamos investigar Rosa profunda e completamente. As semanas seguintes foram de investigação meticulosa e exaustiva. A equipe de Sônia e Carlos trabalhou incansavelmente, desenterrando documentos antigos, rastreando movimentações financeiras de 4 décadas atrás, localizando e entrevistando pessoas que conheceram Rosa naquela época. As revelações foram absolutamente chocantes e devastadoras. Rosa tinha dívidas financeiras enormes e aparentemente insuperáveis na época exata da morte de José. Dívidas de jogo, empréstimos com agiotas perigosos, cartões de crédito completamente estourados. Logo após o falecimento repentino de José, um seguro de vida substancial foi pago pela empresa onde ele trabalhava. Rosa, como irmã sanguínea e beneficiária secundária expressamente nomeada na apólice, recebeu exatamente metade do valor total. Uma quantia que na época equivaleria a aproximadamente R$200 mil em valores atualizados. Investigadores descobriram registros antigos, mostrando que Rosa havia comprado uma quantidade suspeita de raticida à base de arsênico apenas 3 meses antes da morte de José, alegando necessidade urgente de exterminar ratos numa casa que, segundo vizinhos entrevistados, nunca teve problema algum com roedores. Descobriram também, através de entrevistas com pessoas que trabalhavam com José, que Rosa estava tendo um caso amoroso secreto e aparentemente intenso com Ricardo, o sócio mais próximo de José, no pequeno negócio de materiais de construção que mantinham juntos. Após a morte súbita, Ricardo ficou automaticamente com a totalidade do negócio, que vendeu lucrativamente 6 meses depois. O quebra-cabeça macabro se montava peça por peça, revelando uma conspiração fria e calculada. Rosa matou José deliberadamente por dinheiro imediato, através do seguro, e possivelmente por paixão pelo sócio dele. Deixou Amélia completamente viúva aos 32 anos, sozinha com 3 filhos pequenos para criar, lutando desesperadamente para sobreviver.
E ainda teve a audácia cruel de acusá-la publicamente de negligência, plantando culpa que Amélia carregou por décadas. Queremos exumar o corpo do seu marido para fazer testes toxicológicos definitivos, usando tecnologia forense moderna. Mas, obviamente, precisamos de sua autorização formal para proceder. Amélia autorizou imediatamente, sem hesitação. Precisava desesperadamente da verdade completa, por mais dolorosa e devastadora que essa verdade pudesse ser. Em dezembro, praticamente nas vésperas do Natal, quando Curitiba fervilhava com decorações festivas e espírito de celebração, os resultados laboratoriais finalmente chegaram e confirmaram definitivamente: José foi envenenado de forma deliberada e sistemática. As provas científicas eram absolutamente irrefutáveis, inquestionáveis. A polícia de São Paulo, trabalhando em conjunto com a promotoria, emitiu imediatamente mandado de prisão para Rosa Ferreira. Amélia assistiu pelas notícias da televisão completamente atônita, quando Rosa, agora uma senhora aparentemente respeitável de 75 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, foi presa em sua casa luxuosa de Alphaville, um condomínio fechado de alto padrão. Ela negava tudo veementemente e de forma quase histérica, gritava injustiça para as câmeras, acusava conspiração elaborada, chorava lágrimas que pareciam completamente falsas e teatrais. Mas a justiça, embora dolorosamente lenta, era absolutamente implacável quando tinha provas sólidas. Carolina, que havia acompanhado absolutamente tudo de perto e testemunhado o sofrimento de Amélia, abraçou-a firmemente enquanto assistiam às notícias juntas. Quanta dor inimaginável você carregou completamente sozinha durante todos esses anos, Amélia. Criei 3 filhos, acreditando firmemente que eram órfãos de um homem bom que morreu tragicamente de causas naturais. Mas, na verdade, eram órfãos de um homem brutalmente assassinado pela própria irmã gananciosa. E eu nunca soube, nunca sequer suspeitei durante 40 anos inteiros. Agora você sabe a verdade completa, e ele finalmente terá justiça, mesmo depois de tanto tempo. Helena, agora com exatamente 2 anos completos e extremamente ativa e falante, brincava alegremente no tapete da sala, completamente alheia ao peso devastador das revelações adultas acontecendo ao redor dela. Totó, cada vez mais velhinho, mas ainda fielmente presente, dormitava tranquilamente ao sol morno que entrava pela janela. No dia 23 de dezembro, véspera do Natal, Amélia recebeu visitas completamente inesperadas que a deixaram genuinamente surpresa. Rodrigo e Mariana chegaram juntos ao apartamento, trazendo presentes cuidadosamente embrulhados para Helena e uma expressão de determinação nos rostos. "Podemos entrar e conversar alguns minutos?" Amélia permitiu, curiosa sobre o motivo da visita conjunta. Sentaram-se desconfortavelmente na sala, claramente nervosos, mas visivelmente determinados a dizer algo importante. "Soubemos sobre seu marido, sobre a Rosa, sobre tudo que descobriram. Estamos absolutamente chocados e arrasados", disse Mariana com voz embargada. Rodrigo complementou, olhando diretamente nos olhos de Amélia. "A senhora passou por tanto sofrimento inimaginável durante toda a sua vida. Perdeu seu marido de forma brutal, criou 3 filhos completamente sozinha em condições extremamente difíceis. E nós, que deveríamos naturalmente apoiar, ajudar, retribuir todo o sacrifício, só pioramos drasticamente tudo." Amélia olhou cuidadosamente para os 2 filhos. Viu arrependimento que parecia cada vez mais genuíno e profundo. Viu pessoas visivelmente diferentes daquelas que a traíram tão cruelmente. "Vocês erraram de forma gravíssima. Erraram de maneiras que me machucaram mais profundamente do que posso expressar em palavras. Mas estão claramente tentando consertar, tentando se redimir. Reconheço sinceramente esse esforço consistente. Queremos fazer parte da vida da Helena, se a senhora generosamente permitir."
Queremos ser tios genuinamente presentes, dar a ela todo o amor incondicional que falhamos miseravelmente em dar à senhora quando mais precisava. Amélia pensou cuidadosa e profundamente por longos minutos antes de responder. Podem fazer parte da vida dela, sim, mas com condições absolutamente claras e inegociáveis. Qualquer deslize mínimo, qualquer sinal de que não são completamente confiáveis, e o acesso termina imediatamente. Helena não vai sofrer absolutamente nada por causa de vocês ou das escolhas ruins que fizeram. Entendemos perfeitamente e aceitamos todas as condições sem questionar. Carolina entrou na sala trazendo café fresco e bolo caseiro que havia preparado. A cena era absolutamente surreal, mas também profundamente comovente. Amélia, seus 2 filhos tentando se redimir, a ex-nora que se tornara filha do coração, a neta preciosa brincando feliz. Uma família completamente quebrada e despedaçada, tentando laboriosamente se remontar, peça delicada por peça. Conversaram por horas que pareceram minutos, sobre o passado doloroso, o presente complexo, o futuro incerto, mas esperançoso. Sobre perdão genuíno versus perdão forçado, redenção conquistada versus redenção exigida, segundas chances merecidas. Sobre erros humanos terríveis e acertos difíceis. Sobre a vida que seguia inexoravelmente em frente, implacável, mas também generosa, oferecendo constantemente novas oportunidades para aqueles dispostos a verdadeiramente mudar. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu curitibano de tons impressionantes de laranja e rosa, Rodrigo e Mariana foram embora, prometendo solenemente voltar para a ceia de Natal no dia seguinte. Amélia ficou sozinha na varanda do apartamento, observando as primeiras estrelas surgirem timidamente no céu que escurecia. Carolina havia deitado Helena para o cochilo da tarde e descansava também. O apartamento estava em silêncio reconfortante. Como você se sente de verdade sobre tudo isso? Carolina havia aparecido silenciosamente, sentando-se ao lado de Amélia. Cansada, profundamente, completamente cansada. Mas também, pela primeira vez em décadas, sinto que as coisas finalmente estão se encaixando nos lugares corretos. Como se o universo estivesse finalmente se realinhando. Rosa vai realmente pagar pelo que fez depois de tanto tempo? Vai, sim. A justiça pode ser lenta, dolorosamente lenta às vezes, mas eventualmente chega. Assim como chegou para meus filhos quando me traíram. Assim como chegou para mim quando meu irmão me salvou. Assim como está chegando para Rosa agora. Ah, você é genuinamente a pessoa mais forte que eu já conheci em toda a minha vida. Amélia sorriu tristemente, acariciando distraidamente os cabelos sedosos de Helena, que havia acordado e vindo procurá-la. Não sou forte de verdade, Carolina. Sou apenas teimosa e obstinada demais para desistir e me entregar, mesmo quando tudo parece absolutamente perdido. No dia de Natal, a mesa do apartamento estava completamente posta com todo o carinho possível. Amélia havia cozinhado durante 2 dias inteiros, com a ajuda entusiasmada de Carolina. Peru assado perfeitamente dourado, farofa crocante temperada do jeito tradicional, arroz soltinho, saladas frescas e coloridas, sobremesas variadas. Célia veio jantar trazendo seu famoso pavê de chocolate que todos adoravam. Rodrigo e Mariana chegaram pontualmente no horário combinado, com presentes modestos, mas escolhidos com carinho genuíno, e sorrisos ainda nervosos, mas esperançosos. Antes de começarem a comer, Amélia pediu respeitosamente 1 minuto de silêncio absoluto para todos. Quero agradecer profundamente. Agradecer por estar viva quando poderia estar morta nas ruas. Por ter cada um de vocês aqui comigo, compartilhando este momento. Por ter Helena, essa bênção inesperada que trouxe luz nova para a minha vida. Agradecer a meu irmão Antônio, que mesmo estando longe e até depois de morto, conseguiu me salvar. Agradecer a Totó,
que literalmente nunca me abandonou mesmo nos piores momentos. Agradecer a vida inteira, que me deu razões consistentes para continuar lutando quando absolutamente tudo parecia irremediavelmente perdido. Todos se emocionaram visivelmente. Brindaram com vinho barato, mas extremamente saboroso. Comeram com apetite, riram alto de piadas bobas, compartilharam histórias engraçadas e tocantes. A atmosfera estava carregada de esperança genuína. Helena ganhou tantos presentes que literalmente não sabia por onde começar a abrir. Totó ganhou biscoitos especiais feitos artesanalmente e uma coleira nova e confortável. Quando finalmente todos foram embora, já era madrugada, Amélia limpou meticulosamente a cozinha devagar, saboreando o silêncio reconfortante que se instalou. Carolina deitou Helena cuidadosamente e foi dormir também, exausta, mas feliz. Amélia sentou-se sozinha na sala, apenas ela e Totó, roncando baixinho. Olhou cuidadosamente ao redor do apartamento, o lar que o irmão amorosamente deixou, a vida que conseguiu reconstruir literalmente do zero, a família imperfeita e complicada, mas finalmente presente e tentando. Pensou profundamente em absolutamente tudo que havia passado durante esses anos todos. A rua gelada e cruel, o frio que penetrava os ossos, a fome que corroía por dentro, o abandono que machucava a alma. A traição imperdoável dos filhos, a descoberta devastadora sobre o marido assassinado, as dores imensas acumuladas de uma vida inteira de luta. Mas pensou também, e principalmente, na força inesperada que encontrou escondida dentro de si. Na bondade surpreendente de completos estranhos que viraram amigos verdadeiros. Na segunda chance preciosa que a vida generosamente ofereceu. Na justiça, que finalmente e merecidamente prevaleceu sobre a injustiça. Amélia sabia perfeitamente que o caminho pela frente ainda seria longo e cheio de desafios. Rosa seria julgada e provavelmente condenada. Paulo cumpriria sua pena completa. Rodrigo e Mariana continuariam trabalhando duro para provar definitivamente que mudaram. Helena cresceria, fazendo perguntas difíceis, querendo respostas honestas sobre sua família complicada, precisando entender verdades dolorosas. Mas agora, finalmente, Amélia tinha algo precioso que não tinha antes. Esperança verdadeira e sólida. Esperança genuína de que dias significativamente melhores viriam. De que o amor ainda existia abundantemente no mundo. De que perdão era difícil, mas possível, mesmo quando inicialmente parecia completamente impossível. De que recomeços aconteciam em qualquer idade, desde que se tivesse coragem. Deitou-se confortavelmente na cama, Totó enroscado fielmente aos seus pés como sempre. Pela janela aberta, via fogos de artifício coloridos iluminando espetacularmente o céu noturno de Curitiba. Pessoas em toda a cidade celebrando, vivendo intensamente, amando profundamente. E pela primeira vez em literalmente décadas, Amélia dormiu em paz profunda e verdadeira. Paz de quem lutou bravamente, sofreu imensamente, mas finalmente venceu. Paz de quem sabe, com absoluta certeza, que não importa quão escura e longa seja a noite mais terrível, o sol sempre, inevitavelmente, volta a brilhar glorioso. A vida de Amélia havia sido uma montanha-russa emocional extrema de dores lancinantes e alegrias inesperadas, de traições devastadoras e lealdades reconfortantes. Mas no final de tudo, o que permaneceu e prevaleceu foi amor. Amor imperfeito e complicado, amor difícil e conquistado, amor que machuca, mas também cura. E isso, Amélia finalmente descobriu e aceitou completamente, era absolutamente tudo o que realmente importava na vida. Gostou dessa história que mexeu com suas emoções? Deixe seu comentário sincero contando o que achou. Compartilhe com pessoas que precisam ouvir histórias de superação.
e se inscreva no canal para não perder absolutamente nenhuma das nossas histórias emocionantes e inspiradoras. Sua opinião e seu apoio são extremamente importantes para nós. Deixe também nos comentários de qual cidade você está assistindo. Até a próxima história.